Queridos, nós queremos, nesse momento, tomar a palavra de Deus para a nossa reflexão desta manhã. E o texto que você deve abrir da sua Bíblia é o texto do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, o texto da palavra de Deus, que trata a respeito da parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, começando no versículo de número 11. Lucas, capítulo 5, começando no versículo de número pródigo, sabe da história, e queremos então conversar a respeito deste texto, a partir do viés dos conflitos que o texto pode nos apresentar na casa do pai desta parábola. Eu não sei se a nossa equipe vai conseguir jogar uma imagem de um quadro que foi pintado e se tornou uma das obras de arte mais famosas de todos os tempos. E esse quadro, está no ar o quadro ou não? Estamos colocando aqui. Eu quero que você... Estou recebendo informação de que o microfone do pastor está com problema. Quando ele fala, não dá para ouvir. O nosso retorno aqui está dizendo que está tudo ok com o som deste microfone. Se mais pessoas tiverem com problema aí, entre em contato com a Jéssica, através do grupo da igreja. Tem mais gente dizendo que não está dando para ouvir o microfone do pastor. Agora diz que ficou bom. Muito bem. Eu quero então... o quadro está projetado? Eu quero fazer um comentário a respeito deste quadro que provavelmente você esteja vendo. É talvez uma das obras mais importantes. Esta obra chamada O Retorno do Filho Pródigo foi pintada pelo artista holandês Rembrandt. Ele pintou esse quadro por volta do ano de 1668. E em 1766, esse quadro foi adquirido, foi comprado por Catarina a Grande. Esse quadro é talvez a obra mais importante que está no Museu de São Petersburgo, na Rússia. E é um quadro que se tornou famoso pela mensagem profunda que ele passa. E a característica desse pintor, também os pintores do seu tempo, é que a luminosidade era pouca, luminosidade fraca, como você percebe na obra deste quadro. E então essa figura do filho maltrapilho, sem cabelos,
descalços, retrata então esse retorno do filho para a casa do pai, e este pai que acolhe e abraça o seu filho. Enfim, tem todo um significado, uma leitura que é possível fazer a partir deste quadro. De tal forma que nós não vamos nos ater muito à obra por causa do nosso tempo. Mas há um teólogo contemporâneo chamado Henry Nouwen, ele, um dos importantes teólogos do nosso tempo. Ele teve uma profunda experiência quando se deteve diante deste quadro, e a vida deste homem, de Henry Nouwen, passou por profundas transformações a partir da visualização, a partir dele ter entrado na história desse quadro, entrado, na verdade, na história desta família, se sentindo ali como filho acolhido pelo pai que retornava para casa. Então, o meu desejo nesta manhã é tomar esta parábola e, de uma forma simples, tentar compreender alguns conflitos que existiam na casa deste homem, nesta família, retratada por Jesus na parábola, mas ao mesmo tempo tentar olhar para nós mesmos e percebermos que há conflitos semelhantes na nossa vida. Hoje vivemos um tempo tão adverso, tão difícil, um tempo em que os conflitos estão acontecendo a cada momento. No entanto, muitas vezes nós não damos conta de que a nossa falta de realização, a falta de alegria, acontece exatamente por causa de alguns conflitos que não são percebidos e muitas vezes são ignorados, e enfrentamos então esta questão de uma falta de alegria perene, ou pelo menos de contentamento. E quando a gente olha, e eu confesso que muitas vezes ao olhar e ao ler esta parábola, e também já ouvi muitos sermões em que aquele que se detém diante da parábola de Jesus, olha para alguns personagens, principalmente o filho pródigo, o filho mais moço, e o filho mais velho desta família. Alguns de nós olhamos com um certo ar de julgamento. Às vezes olhamos com um certo rancor, uma certa bronca, pela atitude desses filhos diante de um pai tão amoroso, tão acolhedor, de um pai generoso. E quantas vezes nós olhamos e julgamos os personagens deste texto. No entanto, o problema geralmente está na nossa teologia. A maneira como aprendemos, às vezes, as leituras da Bíblia, a teologia que nós adotamos, é que faz com que acessemos o texto de uma forma, às vezes, até mesmo preconceituosa, com esse olhar de julgamento, e boa parte das vezes somos injustos com aqueles que estão no texto, né? Embora não se trate de um fato verídico, mas a gente tem que tomar o cuidado, né, de não fazer a parábola dizer o que Jesus não queria que fosse dito, né? As inferências que fazemos ao texto muitas vezes, e hoje eu vou fazer, claro, são perigosas. No entanto, a questão da visão que a gente tem, da teologia que a gente tem, e esse texto é muito claro para mostrar isto, né? Não vou tratar desse tema hoje, mas apenas tomando como exemplo, né, a figura do óculos. Tá? Você sabe, muitos de vocês usam óculos, e alguns usam óculos com lente, com graus, né, com a lente que tem aí uma gradação, e cada um tem, então, a necessidade de um tipo de grau. Muitos usam óculos com as lentes coloridas, às vezes mais escuras, mais claras, e tudo isso interfere na maneira como vemos as coisas.
Se eu uso um óculos com lente escura, eu vou ver o ambiente mais escurecido. Se a minha lente é avermelhada, eu vou ver o ambiente de uma outra cor. E boa parte das vezes a nossa questão da interpretação dos textos bíblicos tem a ver com a nossa teologia. Quando a gente entra por um texto como esse, nós precisamos tentar ficar o máximo isento das nossas teologias, daquilo que nós aprendemos muitas vezes, que vem carregado, tá? Vem carregado de certos preconceitos, de certos valores, vem carregado de muito eu, né? E às vezes olhamos para o texto dessa maneira. Então a teologia, como essa ciência que se ocupa de Deus, que se ocupa da natureza de Deus e dos seus atributos, e da sua relação com o homem, e em conjunto com todo o universo, a doutrina bíblica, ela por si só já traz as suas marcas de acordo com a doutrina da igreja, da instituição que você faz parte ou que recebeu a sua formação. Então, essa teologia bíblica precisa estar quanto mais próxima de Jesus, mais sem interferências humanas. Isso é bom para tentarmos compreender o texto. E no texto a gente encontra então 3 principais personagens: a figura do pai, do filho mais moço e do filho mais velho. E a gente encontra nesse texto, pelo menos ao meu ver, nós encontramos muitos conflitos nesse texto. E a gente poderia citar aqui, de passagem, os conflitos pessoais e familiares. Vamos colocar apenas num bloco os conflitos familiares e os conflitos pessoais que acontecem aqui. Né? O filho mais moço, por exemplo, ele não estava satisfeito em viver na casa do pai. Ele não estava satisfeito consigo mesmo, ele não se sentia feliz, realizado na casa do pai. O filho mais velho, por sua vez, ele também tinha os seus problemas. Ele tinha problemas com o pai, a maneira como ele achava que o pai, ou como ele via o pai se relacionando com ele, ou tratando a ele, às vezes achando que o outro irmão tinha algumas prioridades, que o pai amava mais o outro, que investia mais no outro, coisas comuns que acontecem nos nossos lares. Quem é que não acha que tem um irmão que é o queridinho, né? E quantas vezes a gente vê essa situação, principalmente quando tem irmãos dentro de casa. Mas o irmão mais velho tinha problema com o seu irmão mais novo, tinha problema com o seu pai, e notoriamente ele tinha problemas consigo mesmo. Então os problemas estavam ali naquela casa, sejam eles pessoais ou nos relacionamentos familiares. Nós também encontramos no texto alguns conflitos na questão cultural. Este moço, quando sai de casa e ele vai para uma terra estranha, ele encontra ali alguns conflitos, né? Primeiro, que ele acha que alguns que se acercaram dele por causa do dinheiro eram amigos, mas na hora do vamos ver, que ele ficou sem dinheiro, essas pessoas o abandonaram. Então, de tal forma que também ele encontrou esses conflitos. Quando ele foi diante da necessidade de procurar um emprego, um trabalho, algo para que lhe desse um retorno para sobreviver em terra estranha, foi-lhe oferecido um trabalho que para ele, como judeu, era uma ofensa, era uma questão cultural. Na outra nacionalidade onde ele estava, o outro lugar onde ele estava, isso não era um problema. Mas para ele o emprego oferecido de cuidar de porcos era uma ofensa, porque o judeu entende que o porco é um animal imundo, tanto que o judeu não come carne suína. Então agora cuidar de porcos era uma ofensa. E ele enfrenta esse conflito cultural por estar fora da sua terra, e dentre outros que provavelmente tenha enfrentado. Ele enfrenta também um problema teológico, né? O texto nos mostra que há um conflito teológico aqui, e eu já fiz menção disso, da maneira como, principalmente, esses personagens viam a Deus, a teologia deles, né? Só para citar de passagem, o irmão mais velho tem uma teologia
que é que tem a ver muito com a reciprocidade. Ou seja, ele julgava o pai dizendo: olha, eu tenho feito tudo em todos esses anos, tudo eu tenho feito e o Senhor não me deu nada em troca. Essa teologia, né, retributiva, essa teologia é uma teologia perigosa. Tem a ver, muitas vezes, a pessoa julga Deus e vê a Deus como esse que, se você faz bastante para Deus, Deus te devolve, né? Tem a ver com o mérito, né? Olha, eu fiz tudo certinho, fui obediente, por isso eu mereço ser abençoado. E esse conflito teológico está presente aqui nessa parábola. E então, a partir destes conflitos que a gente levantou, e a gente pode também fazer menção aqui de um conflito existencial, e talvez esse conflito existencial, que é o que eu quero trabalhar hoje, seja o conflito que abre essa parábola, porque já mostra o texto dizendo de um jovem que estava passando por uma situação, por um momento da sua vida, em que ele não conseguia se encontrar no lugar onde estava vivendo, na casa do seu pai, com a sua família. Ele não estava bem, ele estava vivendo esse conflito existencial. E eu estou chamando, então, esse conflito existencial vivido por esse moço de desassossego, ou talvez aí uma síndrome do desassossego, que atingia pessoas como este jovem naquele tempo, e atinge a mim, atinge a você, atinge muitas pessoas. Quem é que nunca teve esse sentimento, sem saber porquê, embora tendo tudo à sua volta, embora a sua vida não seja uma vida ruim, você tem o necessário, mas o seu coração não tem sossego. Você já passou por isto? E esse sentimento, este conflito com a sua própria existência, é mais comum do que às vezes nós imaginamos. O grande escritor português, Fernando Pessoa, tem um livro, e o nome do livro dele é O Livro do Desassossego. E ele, então, trata dessas questões do desassossego da alma, né? Ele parte das suas próprias experiências, e ele diz que, em alguns casos, o desassossego redunda em tamanho descompasso com a realidade circundante, que faz com que o sujeito se sinta estrangeiro em relação a si mesmo. Olha que coisa interessante. Fernando Pessoa diz que esse desassossego que o ser humano tem na alma faz com que ele muitas vezes se sinta estrangeiro em relação a si mesmo. Ele sente que ele não está bem com ele mesmo, ou seja, do seu lugar de vida, do seu eu, da sua história. Ele se sente estranho a si mesmo, fora do seu mundo, fora da sua realidade, e por isso ele sempre almeja, ele sempre quer algo que está além. Esse é o tal do desassossego. Freud também tratou sobre isto, e Freud é considerado o pai da psicanálise, e como médico, neurologista e psiquiatra, ele foi talvez o principal fundador da psicanálise. E ele utiliza um termo na língua alemã que não dá para fazer uma tradução ao falar de desassossego, né? E até conversava ontem com meu amigo que deve estar aí me ouvindo, Paulo Costivelli, psicólogo, e o Paulo diz que o desassossego é aquilo que compromete a nossa tranquilidade. O desassossego tira, rouba, mexe com a nossa tranquilidade. Seria uma sensação de estranhamento em relação a uma circunstância. E isso rouba a paz. Isso pode ir além de um simples mal-estar. Pode levar a pessoa a um profundo estresse, a uma depressão, a uma síndrome do pânico, por causa desse desassossego na alma,
que tem a ver com questões da própria existência, né? Em alguns casos, esse desassossego traz um profundo descompasso na vida e a pessoa não consegue caminhar, fica presa a esse desassossego e não consegue realizar seus projetos e seus sonhos. Então, eu creio que num tempo como esse que estamos vivendo de pandemia, pensar nesse desassossego é algo interessante. Porque apesar da gente estar muitos, claro, não estou falando talvez a grande maioria não esteja assim, estou falando talvez do meu público, você que me assiste hoje, talvez você não esteja com grandes problemas, talvez sobre a sua mesa tenha o pão de cada dia, talvez a sua família esteja bem de saúde, esteja cuidada, esteja preservada, mas talvez exatamente por esta interrogação que paira sobre nós, sobre as incertezas, tanto do presente e principalmente do futuro, talvez você esteja com o seu coração desassossegado, talvez você não esteja conseguindo trabalhar direito, dormir direito, fazer as suas coisas corretamente, porque há um desassossego no seu coração. E eu sei que, como eu, você também deve ter, em alguns momentos, estado à volta, ou tem estado com este sentimento presente na sua vida. E às vezes as pessoas dizem, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou legal, né? E há então uma angústia no ar, e essa falta de sossego, ela rouba a paz, nos tira a serenidade da alma, e a gente precisa olhar para esses conflitos nos quais nós vivemos. A boa notícia é que isso não é exclusividade tua. Se você está vivendo esse desassossego e não sabe explicar porquê, né? Se você tem estado em conflito, em angústia, então a boa notícia é que você não está só. Há milhões de pessoas enfrentando este mesmo tipo de sentimento. Outra coisa que não é uma coisa do nosso tempo. Esse jovem morando na casa do pai, Jesus mostra que havia um desassossego na alma desse jovem, a tal ponto dele um dia desejar sair da sua casa, pedir o que lhe era de direito, embora o direito dele fosse para quando o pai não existisse mais. Ele tinha direito à herança, mas a herança só vem depois da morte do pai, ou quando o pai antecipa o seu testamento. Mas ele pede para o pai antecipar os seus direitos, a sua herança. O desassossego era tão grande que ele não conseguiu esperar o tempo certo, e ele entendeu que não dava mais para permanecer ali na casa do pai. Na Bíblia nós encontramos inúmeros exemplos de pessoas com desassossego na alma. Um deles foi Jó, obviamente aí um fator que agrava a situação do Jó, que é a enfermidade que vem sobre ele. Lá no capítulo 3, versículo 26 de Jó, encontramos o seguinte texto, o seguinte versículo, né? Não tenho paz, nem tranquilidade, não consigo descansar, vivo em desassossego. Essa era a realidade do grande servo de Deus chamado Jó. Não tenho paz, nem tranquilidade, não consigo descansar, vivo em desassossego. É aquele cabra que não conseguia pôr a cabeça no travesseiro e pegar no sono tranquilo. Estava de sobressalto, com o coração sempre acelerado, apesar de ele estar vivendo uma situação que justificasse isso que ele estava vivendo. O próprio Fernando Pessoa, que falamos do livro do Desassossego, ele descreve: a minha alma está cansada de minha vida. A minha alma está cansada de minha vida, e eu acho que é mais ou menos isso que o Jó estava vivendo. Tanto que ele chega a amaldiçoar o dia que nasceu. Ele gostaria que esse dia fosse apagado da história.
Tal era o desassossego que vivia Jó. Mas outros homens de Deus que nós temos como heróis, exemplo de Davi. Davi diz no Salmo 38, versículo 8, no dia da minha angústia eu busquei ao Senhor. De noite a minha mão ficou estendida e não afrouxou. A minha alma recusou ser consolada. Lembro-me de Deus e fico em desassossego. Ponho-me a cismar e desfalece o meu espírito. O salmista Davi mostra aqui, descreve aqui um profundo sentimento de desassossego na sua alma. Quando ele deitava, diz aqui que ele não relaxava. Ele diz aqui que de noite a minha mão fica estendida e não afrouxa. Ou seja, alguém que estava numa tensão, vivendo naquele momento, uma tensão constante, de tal forma que não conseguia relaxar e descansar o corpo. Outro salmista, o homem também da música do templo, um liturgista, alguém que tinha o privilégio de viver ali no templo e coordenar a música no templo, Asaf. Ele escreve no Salmo 77, versículo 3, não me deixaste fechar os olhos, estava perturbado e não podia falar. O Asaf também passou por esse momento de desassossego, ele não conseguia sequer fechar os olhos, porque a sua alma, o seu interior estava em desassossego. Então esse desassossego tem a ver com a consciência fragmentada, com a identidade, às vezes, o cidadão que está com a própria identidade mutilada, ele sempre está instaurando ou vivendo numa constante ruptura consigo mesmo. Vive uma vida desestabilizada emocional e existencialmente. Não vê muitas vezes sentido na sua vida, no que ele está fazendo. É uma experiência que sempre está às voltas com expectativa. Você que me acompanha há mais tempo sabe que muitas vezes tenho pregado e falado sobre essa questão da frustração, que traz então essa questão da infelicidade, que leva muitas vezes a pessoa a viver nessa ansiedade, que tem a ver aí com a questão das expectativas e a realização das coisas. Eu fico frustrado e às vezes o desassossego do coração tem a ver com isso, com as expectativas que eu tenho da vida, e a questão do quanto eu consegui realizar daquilo que eu esperava. Se a sua realização é alta, geralmente o seu desassossego é menor. Você tem um tempo de maior tranquilidade ou até mesmo de felicidade, de alegria. Agora, se aquilo que você planejou, sonhou, a sua expectativa foi alta e você não conseguiu atingir um limite mínimo, você vive em profundo desassossego e você precisa muitas vezes rever por um tempo seus projetos e as suas expectativas. A gente precisa rever a vida, a caminhada da nossa existência. Salomão também dá a entender que ele foi um homem desassossegado. Apesar de ser um homem considerado no seu tempo mais sábio, um homem talvez que tenha tido naquele tempo uma das maiores fortunas, um homem que foi motivo de comparação, e outros reis do seu tempo olharam para ele com uma certa inveja, porque ele conseguiu êxito em tudo que ele fazia, ele era abençoado, ele tinha sabedoria, conseguiu paz no seu reino, e conseguiu implementar muitas coisas que fez dele um grande homem no seu tempo. Mas o coração de Salomão, de acordo com o livro de Eclesiastes, é um coração em desassossego. E ele escreve muitas coisas ali, e Salomão ele tentou, como era muito inteligente, tinha recursos, ele tentou lidar com esse desassossego, empreendendo muitas coisas em diferentes áreas da sua vida. Se você olha o capítulo 2 de Eclesiastes, a partir do versículo 4, ele diz assim: empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei
árvores frutíferas de todas as espécies, fiz para mim tanques de águas para com eles regar o bosque, que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa, também tive bois, ovelhas, mais do que tiveram todos os outros que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim muita prata e ouro. Mas ele, depois disso tudo, diz: no entanto, tudo isso é vaidade, vaidade de vaidade. E ele, depois então dessa busca frenética, ele teve quase 1000 mulheres, ele foi um homem de guerra e teve êxito com seu exército, embora não tenha tido muita guerra, mas ele deixou uma herança bélica grande para o seu povo. Ele fez grandes coisas e escreveu, enfim, conseguiu realizar quase tudo o que começou. Mas no final ele sempre achava que aquilo era uma verdadeira vaidade. E ele termina o seu livro dizendo o seguinte: de tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque para isso nós fomos criados. Depois de tanto buscar, ele diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro desassossego está em você voltar-se para Deus, em você se achegar como esse filho pródigo e abraçar o Pai, e reconhecer que é ali que você é você mesmo, que é ali que você está agora sem sobressaltos. E foi assim na vida do Salomão, de tal forma que então temer a Deus nos dá uma orientação para vivermos a vida, e ele diz que a gente deve procurar. Salomão nos orienta nessa questão do desassossego a viver uma vida com simplicidade, e eu quero começar aqui a deixar algumas dicas para você. Viva a vida com simplicidade, e ele diz: portanto, vá e coma com alegria o seu pão, beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou de você. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, durante os dias da sua vida, que é tão breve. E aproveite os dias, os momentos que Deus está te dando. Então, olhar para esse texto e ver aquele filho saindo de casa em busca, talvez mostra que ele não tenha, talvez, experimentado aquilo que Salomão havia aconselhado a fazer. E a felicidade estava onde ele estava e não onde ele imaginava estar. E Jesus também nos orienta sobre essa questão, e aos discípulos no seu tempo, sobre o desassossego. Lá em João 14, versículo de número 4, ele diz, ou versículo 2, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ou seja, não fique com o seu coração atribulado, desassossegado, mas creia, tema a Deus, como disse o próprio Salomão. E as pessoas têm vivido nesse desassossego. E partindo então para o final, como lidar com esse desassossego? O moço da parábola tomou uma decisão para lidar com ele. Ele saiu de casa, ele entendeu que o caminho era deixar a casa. E eu diria o seguinte: ele não fez errado. Ele não tomou a decisão errada, ele precisava sair da casa do pai. Naquele momento, talvez dentro da experiência de vida que aquele moço tinha, ele precisava sair. Porque se ele ficasse, ele não teria tido as experiências que ele tem ao final da história. Ele precisava deixar aquela casa. E aí é que eu volto a dizer que quantas vezes, ao olhar para essa história, ao olhar para esse moço, eu estendi os dedos em riste e o julguei, achando que ele era um garoto mimado, que ele era um garoto mal agradecido, que não reconhecia o amor e a bondade do pai, não reconhecia tudo o que o pai havia feito a ele.
Mas a verdade é que me parece que o pai, da maneira como Jesus conta a parábola, mostra que era um pai bondoso, um pai que amava os seus filhos e que deve ter educado os seus filhos da melhor maneira possível e cuidou dos seus filhos com generosidade. No entanto, esse moço não estava contente. E quando eu digo que ele não tomou a decisão errada, eu quero dizer que ele precisava passar por experiências. Na semana passada, na mensagem, quando eu falava dos conflitos de quando vivemos no deserto, e eu tomei a figura do Isaac, mostrando que Isaac, quando estava numa região e faltou água, não choveu, Deus disse para ele, vá para outra região. E eu lembro que eu mencionei aqui que há momentos que é necessário sair, é necessário ir. E foi o que Isaac fez, foi o que este moço da parábola fez. Ele não encontrou outro caminho, certamente foram noites, e mais noites, semanas, meses e talvez anos, com o seu coração apertado, angustiado, desassossegado, procurando o que poderia fazer. Até o dia que, não suportando mais, ele toma essa decisão e fala com o pai, porque ele precisava ir embora. E foi a salvação, porque aquele jovem, mesmo na casa do pai, ele já estava distante, o seu corpo estava ali, mas a sua mente estava em outro lugar. Ele era um peregrino, fora do seu busca da felicidade, em busca de um sossego, de paz, que ele não conseguia encontrar ali. E foi só saindo que ele teve as experiências, que ele conseguiu conhecer que a verdadeira alegria, o verdadeiro lar, onde havia paz, estava na sua própria casa. Mas ele precisou sair de casa. E às vezes, queridos, nós ficamos como aquele outro filho e permanecemos em casa, mas continuamos amargos, continuamos tristes, continuamos com a teologia errada, medindo as pessoas pelo que se faz, pelo que se dá. Aquele moço, ele saiu e as experiências que ele teve longe da casa do pai o fizeram crescer emocionalmente. Ele se tornou um homem e ele encontrou o caminho que ele precisava ter encontrado em casa e ali não fora possível. Há filhos, e você que é pai e mãe sabe disso, que aprendem os ensinos que a vida precisa nos passar, aprendem com os conselhos que damos, mas há outros que precisam experimentar a vida, passar pelas experiências da vida para poder aprender. E este moço precisou ir, e ele tomou a decisão certa de sair de casa e ir em busca do seu sossego interior, e isso fez toda a diferença na vida deste homem. Eu não estou pedindo para você abandonar a sua casa se você está sem sossego hoje. Eu não estou pedindo para você romper com a sua família se você não está em paz hoje. O que eu estou dizendo é que cada um tem a sua história e tem o seu momento, e que você precisa estar consciente de que as coisas precisam mudar. Você não pode carregar esse fardo do desassossego para sempre. E eu gostaria que você pensasse nisso. Eu tenho um histórico de vida que com 16 anos saí da minha casa. Eu saí em função da busca de um sonho de estar numa cidade maior para poder estudar, para ter uma profissão. E tive o apoio da minha família para isto e de outras pessoas que me abençoaram, abriram portas. São pessoas que devo muito no decorrer destes, talvez, quase ou mais de 40 anos que saí de casa com apenas 16 anos. E não me arrependo de ter feito isto, porque cresci, porque valorizei os ensinos da vida. Talvez você precise tomar uma atitude hoje. Talvez sair do seu comodismo, talvez sair da sua vida no sentido desse cotidiano que muitas vezes te consome e te angustia e traz esse desassossego para o teu coração.
A parábola vai continuar e nós vamos dar continuidade na quinta-feira sobre o tema que nós começamos aqui. Conforme for até no próximo domingo, ainda trato deste tema. Mas eu quero lembrar que você precisa tomar uma decisão na tua vida. Viver desassossegado por algum tempo é compreensível, é necessário, faz parte, mas viver toda a vida em desassossego é porque algo não foi feito e deveria ter sido feito, é porque uma decisão não foi tomada, uma atitude não foi tomada, passos não foram dados. E eu sei que muitas vezes você sofre com isto. E eu gostaria que você estivesse pensando com carinho. Às vezes é como um botão, né, que você dá uma pequena virada e já faz toda a diferença. Com tecnologia é assim, às vezes é um botão que você não apertou e é por isso que as coisas estão dando tudo errada. Tente encontrar o botão que você precisa apertar. Tente ver onde você precisa mudar. Tente olhar que mudança você precisa fazer, sair de onde para onde. E com qual objetivo? Sabendo que você pode pagar um preço por isto. Mas talvez o que vai agregar de valor, de bênção na tua vida, vale a pena essa mudança. Há tempos que são mais difíceis para a mudança. Aquele moço ainda era solteiro, ele não tinha filhos, não tinha boletos para pagar, né? E saiu com dinheiro no bolso. Talvez para ele tenha sido mais fácil, apesar de depois ter ficado difícil. Talvez para você não seja tão fácil como para aquele moço. Mas eu quero dizer para você que há sempre uma solução. Esse Deus que cuida de você é esse Pai amoroso, que está ao teu lado e vai te apoiar, e vai te abençoar, e vai cuidar de você, vai te dar oportunidade para que você, se sair, volte. E se voltar, volte amadurecido, crescido, abençoado, e encontre no seu lugar, entre as pessoas que amam você, ali o lugar do seu sossego. Mas talvez você possa hoje refletir e valorizar as pessoas com quem você convive. E eu quero então encerrar aqui, até fazendo uma homenagem àqueles que perderam os seus pais. Esta enfermidade que nos assola tem atingido muitas pessoas de idade mais avançada, acima de 60 anos, parece que é o público-alvo, embora no Brasil tenha tido aí uma média abaixo disso, tá? Mas eu sei que muitos perderam os seus pais, talvez não puderam dar o último abraço, dizer as últimas palavras, e eu gostaria que você não perdesse a oportunidade de estar ao lado de quem cuidou de você, de quem te amou e fez de tudo. Talvez você ainda não tenha dito tudo o que deveria dizer, talvez você não tenha mostrado o reconhecimento e o valor dessa pessoa. Então não deixe para amanhã, faça isso hoje, faça por palavras. Se está longe, liga, manda um WhatsApp, se pode, vai. Se não der para entrar por causa do isolamento, fica no portão. Mas não esquece, não abandone, não deixe passar o tempo, porque amanhã pode ser tarde. E essas pessoas são essenciais na nossa vida. Então, e você vai ver que isso vai diminuir o desassossego da tua alma, como quando você consegue ir regando as plantas que Deus coloca ao teu redor. E essa terra árida vai se transformando num jardim que vai florir e perfumar a tua existência. O meu desejo é que você seja muito abençoado. Nós íamos colocar uma canção, mas em função do nosso tempo nós não vamos fazer isto. Nós vamos já orar para encerrar o nosso culto, e nessa oração eu quero apresentar a tua vida, apresentar os nossos desassossegos diante de Deus, pedir que este Deus de toda paz, este Deus que faz com que a gente caminhe, e Ele nos leva através do seu Espírito para as águas tranquilas de descanso. Ele quer nos dar refrigério para a nossa alma. E Ele diz, olha, continua caminhando, porque eu estou do teu lado, mesmo que nessa caminhada você enfrente vales sombrios como a morte, eu estarei do teu lado. Então não deixe de buscar esse sossego, esse regozijo na presença de Deus,
na vida com as pessoas que você ama, para que você tenha a condição de abrir as janelas da tua existência, para entrar luz, entrar vida, entrar claridade, às vezes no calabouço da tua alma, que muitas vezes tem te aprisionado nesse desassossego eterno. Deus tem coisas grandes e boas para você, para a sua vida, para a sua família, e Ele quer te abençoar. Se você tem estado triste, busque no Senhor a alegria, porque a alegria dEle é a nossa força. É Ele que tem grandes coisas, coisas tão grandes que nós não sabemos e às vezes nem acreditamos. Mas busque o Senhor na sua plenitude, no seu dia a dia, na sua amizade com Ele, no seu relacionamento de oração, de meditação na palavra. Busque ao Senhor com profundidade, com toda frequência, para que você encontre esse sossego que Deus quer dar para você. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus de graça e de misericórdia, é bom estar na Tua presença, Senhor. É bom estar diante de Ti, meu Pai, e saber que o Senhor é esse Pai tão generoso, tão bom, abençoador, um Deus cuidador, e um Deus que nos ama com amor eterno. Por isso, Senhor, perdoa-nos quando não conseguimos viver de forma intensa este amor que o Senhor tem nos dado e demonstrado. Às vezes, Senhor, mesmo recebendo todo o cuidado, como aquele moço da parábola, sendo amado todos os dias, sendo cuidado manhã após manhã, mesmo assim, não se dá conta desse amor, não se contenta com isto e quer buscar algo além. Senhor, talvez haja muitas almas desassossegadas, muitos corações aflitos, muitas vidas, Senhor, buscando talvez um contentamento maior. Meu Deus, abre a eles portas, Senhor, dá oportunidade, meu Deus, para que possam ou sair em busca, ou ir, Senhor, nos lugares certos, tomar as decisões corretas, Senhor. Às vezes, mesmo no lugar onde estamos hoje, o Senhor ali mesmo nos abençoa. Estende a tua mão, porque é na casa do Pai, onde o Senhor está, onde o Senhor habita, que é o nosso coração, que o Senhor quer nos abençoar, nos trazer esse refrigério maravilhoso que somente a tua presença pode trazer. Inunda, Senhor, de alegria, de contentamento, abre os olhos para que consigam perceber o teu grande amor e o cuidado, as pessoas maravilhosas que estão à volta e são presentes da tua parte. Que possamos reconhecer que o pão de cada dia é um presente teu, que o ar que respiramos, o trabalho, os amigos, o lugar onde vivemos, tudo, Senhor, são formas do teu amor chegar até nós. Que possamos perceber isto, e isso possa nos trazer alento e sossego ao coração. Toma conta de nós, Senhor. Nós oramos, te agradecendo, pedindo perdão, mas ao mesmo tempo, Senhor, pedindo que estas bênçãos se realizem nas nossas vidas. Que assim seja, meu Deus, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre ti, meu irmão, minha irmã, o seu rosto de amor e de paz. E que as bênçãos grandes e maravilhosas desse Deus Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do Espírito Santo, eterno amigo e companheiro, estejam sobre cada um de vocês, sobre o lar de vocês, sobre a história de vocês, e que traga sossego à alma, e que lhes dê experiências profundas de reconhecimento dessa graça e destas misericórdias infinitas que se renovam agora sobre todas as vidas presentes. É em nome do Senhor que oramos. Amém, Senhor. Amém.